Bem, pessoal, então nesse vídeo aqui, nessa aula, a gente está fazendo assim. Vamos começar a falar sobre integrais definidas, né? Nas aulas anteriores a gente trabalhou várias propriedades e técnicas para resolver uma integral indefinida, né? E hoje a gente vai falar sobre a integral definida e o conceito e a aplicação dela principal, pelo menos até o momento, né, que a gente está vendo esse conteúdo. Sua aplicação é no cálculo de áreas, né? A aplicação mais intuitiva é a que foi para o propósito a que foi criada, né, inicialmente. Então, vou colocar aqui integral definida. Então, como sempre, né, quando a gente vai explorar um novo conceito, a gente precisa definir bem quem ele é, para poder aí explorar dentro da sua definição as possíveis propriedades que podemos tirar, certo? Então, aqui não é diferente. Vamos primeiro definir, né, o que é uma integral definida. Então, definição. E o que a gente pode chamar de integral definida intuitivamente falando, né, é uma integral que está definida dentro de um intervalo numérico. Tá? Então, em vez de considerar toda a reta real, por exemplo, igual a gente estava fazendo anteriormente, a gente vai considerar apenas um intervalo, apenas um pedaço, né, dessa reta, e estudar o que acontece com a função, o que a gente pode tirar, né, em termos de ferramentas para o cálculo da área composto aí por uma curva, né, de uma determinada função. Então, vamos fazer assim, seja f, né, uma função definida em um intervalo que eu vou chamar de AB. Então vamos considerar, claro, que a função seja contínua nesse intervalo e tudo mais, né? E o que a gente chama de integral definida é representado dessa forma, né, com o símbolo de integração que vocês já conhecem, porém com os limites inferior e superior desse intervalo colocados aqui nos extremos dessa representação, né? Tipo, o menor número, né, que representa o intervalo vem aqui na base, na parte de baixo, e o maior vem aqui na parte de cima, né? Integral de A até B, né, da função f de x dx vai ser igual ao limite do somatório de f de ci, né, delta xi, com i variando de 1 até n, né, e com esse delta xi tendendo a zero. Né? Então isso é a definição através dos limites, né, para representar ainda, deixar clara sempre a noção que eu falei para vocês de que o conceito de integração ele está diretamente ligado ao conceito de soma, né? Porém, quando a gente está somando pedaços, né, somando pequenos retângulos, onde a base desse retângulo aqui é um número extremamente pequeno, é um número que está tendendo a zero, certo? Então a gente vai somar aí uma quantidade que não dá para você contar, né, da forma como a gente entende o processo de contagem, porque são entidades muito, muito pequenas, né, e a gente está somando todas elas, e para isso existem ferramentas especiais, tais como a integração que a gente já está vendo aí desde o início do curso, ok? Então, isso aqui, essa definição é uma maneira de mostrar a relação que existe entre soma e integral, tá? E disso aqui a gente já pode tirar algumas observações, né?
como por exemplo, vou colocar aqui assim, a letra A, né? Primeira observação. Se a gente considerar que, lembra que eu falei, né? Aqui vai o menor número, né, o A, e aqui em cima vai o maior número, o B, né? Por exemplo, se fosse um intervalo de 5 a 8, né? Então aqui no lugar do A seria o 5 e no B seria o 8, né? Um exemplo. Então, por convenção, a gente considera dessa forma, né, o cálculo de integral. Porém, é uma convenção e nada nos impede de mudar essa ordem. Então, se a gente tiver, por exemplo, o A maior do que o B, né, então vale a seguinte propriedade, né? A integral de A até B da função f de x dx é igual a menos a integral de B até A de f de x dx. Tá? Então a gente pode mudar à vontade esses intervalos de integração, claro, desde que a função seja definida, seja contínua, né, em todo esse intervalo. A gente consegue fazer essa permuta dos intervalos de integração respeitando essa regra de sinais, né, que cada permuta que você faz, o sinal da sua integral muda. Tá? Então tem essa propriedade que é extremamente útil na resolução de vários exercícios, né? E outra propriedade a gente pode tirar de imediato, eu vou deixar outras aí do livro que eu indiquei para vocês darem uma olhada, né? Tem mais algumas propriedades, mas essas aqui são as que eu achei mais interessantes. A outra propriedade é quando você tem A igual a B, por exemplo, né? No caso em que esses intervalos são iguais, né? Então, se A igual a B, a integral vai ser a integral de A até A, por exemplo, ou de B até B, tanto faz, né? De f de x dx será igual a zero, independente de quem seja a função que você está integrando. Tá? Se os intervalos de integração são iguais, o valor da integral é zero. Ok? Então, com isso a gente já pode aqui enunciar um primeiro resultado, né? Seria assim, ó, mais uma vez enfatizando que a função f tem que ser contínua dentro desse intervalo AB. Tá? Então vou colocar assim, ó, se f é contínua em AB, então f é integrável dentro desse intervalo. Tá? F é integrável em AB. Então, se ela for contínua, ela é, dentro desse intervalo, é claro, ela é integrável dentro desse intervalo. Tá? E, por conta desse teorema, a gente pode tirar uma série de proposições, das quais eu destaquei as seguintes, né, que eu acho que são mais relevantes. Tudo isso aqui, gente, tem lá a sua devida demonstração. Não chega a ser uma demonstração difícil, mas é trabalhosa, né? Envolve vários detalhezinhos, tudo. E eu acho interessante vocês darem uma olhada, né, nessas demonstrações lá no livro texto. Tá? Todas elas partem daquela definição que a gente fez da integral definida, né? Então, enfim, só não vou fazer aqui mesmo para a gente focar no que de fato interessa, que é entender como a ferramenta funciona e como aplicá-la na resolução de exercícios, né? Então, das proposições, a gente pode citar aqui a primeira dizendo o seguinte, ó, se vamos considerar aqui um número k, né, real, número k real, e funções f e g, né, integráveis no intervalo AB. Então, se k pertence aos reais, f e g integráveis, né, são funções integráveis. Vamos colocar assim, são integráveis em AB, né? Então, a gente pode destacar duas propriedades. A primeira é que a integral de A até B dessa constante k multiplicada pela função f de x dx
Quando você tem um k multiplicado pela função, lembra que lá nas integrais indefinidas a gente consegue retirar esse k aqui da integral colocando do lado de fora, né? Aqui nas integrais definidas vale a mesma propriedade, tá? Então o k você pode colocar multiplicando e resolver a integral de a até b da função f de x dx. Então, resultado, né? Qual é a ideia? Você pode primeiro resolver toda a integral e o resultado você multiplica por k. Tá? Então, é isso que está por trás dessa ideia. A segunda observação é que quando você tem a integral de AB de uma soma de funções, né? Vou colocar aqui a f de x e g de x que a gente definiu ali em cima. Então, assim como nas integrais indefinidas, aqui nas integrais definidas vale a propriedade de que a integral da soma é a soma das integrais. Tá? Então, para resolver isso aqui, se você conseguir ver uma forma de separar a função que está lá dentro do seu problema, né, em duas funções, muitas vezes esse processo leva a duas funções mais simples, né? Então chega a ser um processo mais interessante para resolver. Isso significa que vai ser a integral de a até b de f de x dx, né, somada com a integral dentro do mesmo intervalo de a até b de g de x dx. Certo? Então, vale aí essas mesmas propriedades que a gente viu lá nas funções, nas integrais indefinidas. Tá? E uma outra propriedade muito importante, essa que não apresentei a vocês lá quando falei de integrais indefinidas, porque ela demanda a existência de de um intervalo de integração, né? Como esses que a gente está falando. Então vou destacar essa aqui, ó. Qual foi a cor que eu usei mesmo? Aqui. Proposição. Vamos considerar que além desse A e B tenha um ponto intermediário dentro desse intervalo, né? Então, de tal forma que eu tenha A menor do que esse ponto C, que por sua vez é menor do que B, né? E F, né? F pode ser de X mesmo, ela é integrável, né, em AC, ou seja, no intervalo que vai de A até C, e também, escrevi errado aqui, em AC e em CB. Né? Então, se isso for verdade, se essas duas condições aqui forem estabelecidas, a gente pode dizer que F é integrável de A até B. Integrável de A a B, né? Ou seja, dentro do intervalo AB. Em A, vírgula B. Né? O que isso quer dizer? Né? Como eu falei, isso aqui está dizendo que uma função integrada de A até B, a função f de x dx, se você conseguir dividir esse intervalo de integração em duas partes, né, com o ponto C intermediário, né, isso significa que você pode calcular a sua função assim, ó. Em vez de A até B, você vai de A até o ponto intermediário C. Vou até fazer uma reta aqui para ficar melhor ilustrado. Né? Temos aqui o nosso intervalo A e B e um ponto intermediário C. Tá? Então, o que essa proposição nos informa? Que para calcular a integral de A a B, a gente pode primeiro calcular a integral de A até C. Então tá aqui, ó, de A a C, da função f de x dx, e somar com a integral que vai de C a B, dentro desse intervalo CB. Então vai de C até B. Tá? Então essa é a ideia por trás dessa proposição. Uma propriedade muito útil, principalmente quando a gente mexe com funções trigonométricas, e mais na frente a gente vai ver algumas aplicações dela. Tá?
Então, deixa eu ver aqui o que dá pra gente falar mais a respeito. Tem outras propriedades que eu vou deixar para vocês fazerem a leitura, né? Não são propriedades menos importantes, mas elas são mais facilmente compreensíveis quando você é apresentado a esse conjunto prévio de propriedades que eu mostrei agora, né? Então, com essas propriedades, a gente já pode enunciar a propriedade mais importante, o teorema mais importante, que de tão importante ele recebe o nome de teorema fundamental do cálculo. Esse aqui vocês vão usar no resto do curso de vocês, né? Falo isso sem pestanejar, vocês vão usar isso nos cursos de cálculo, vão usar em física, em equações diferenciais, em análise, enfim. Vai aparecer, onde tiver cálculo no meio, esse teorema vai aparecer. Destacado. De novo esqueci o L aqui. E, bom, esse teorema eu já cheguei a falar, né, para vocês, só que lá na definição da integral indefinida, cheguei a dar uma ideia vaga, né, lá naquela própria definição do conceito de integral, já daria para a gente fazer um pequeno salto lá no raciocínio e tirar esse teorema lá daquelas propriedades. Mas a gente pode enunciar ele aqui dentro do nosso contexto, né? Deixa eu ver como é que eu vou escrever ele. Vou colocar assim, da forma mais direta que eu conheço mesmo. Vamos considerar que f é contínuo. Se f é contínua, né, sempre, né, nesse intervalo AB estipulado, né, e se f maiúsculo, que geralmente é utilizado, né, é uma primitiva de f. A gente já viu esse conceito de primitiva lá no começo, então creio que não seja mais um conceito estranho a vocês, né? Então, primitiva de f neste intervalo. Ou seja, o que significa dizer que f maiúsculo aqui é uma primitiva? Quer dizer que é uma função tal que quando eu derivo, eu obtenho esse f minúsculo aqui, essa função contínua do início da definição, tá? Esse é o conceito de primitiva, caso você não esteja recordando aí no momento. Neste intervalo. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a integral vai de a até b da função f de x dx é igual a primitiva, a função primitiva, quando a variável dela é igual a b, menos a função primitiva quando a variável dela é igual a a. Tá? Então, calcular a integral de a até b é isso. Se você sabe quem é a primitiva, é o valor da primitiva quando a variável assume o limite superior, né? Ou seja, o valor de b, menos o valor da primitiva quando a variável dessa função assume o valor do limite inferior, que é o a. Tá? Então, esse teorema aqui, guardem ele aí, porque faça uma tatuagem se preciso, porque vai usar muito esse conceito aqui. Tá? Então, a gente pode até ver uns exemplos aqui, né, para poder não ficar só na apresentação de propriedades, a gente vê de uma maneira mais clara como funciona. Pegar aqui um caso que vocês já conhecem bastante, por exemplo, vou pegar aqui uma bolinha, a integral de x ao quadrado dx, quando x varia de 1 até 5. Melhor, de 2 a 5. Né?
Então, como que fica a resolução, né, dessa integral? Primeiro, na hora de encontrar a primitiva, ou seja, na hora de você encontrar a função cuja derivada é x ao quadrado, né, a gente já viu aí um conjunto de técnicas, né, que nos possibilita fazer isso, inclusive passei até a tabela aí para vocês, né. Antes de nos preocupar com o intervalo de integração, a gente vai se preocupar em encontrar a primitiva, como se esse intervalo de integração nem existisse. Tá? Então calcula a integral de x ao quadrado. Né? A gente sabe que quando é x elevado a alguma coisa, né, algum número, a gente soma 1 nessa potência e divide o valor de toda a função pela nova potência obtida. Né? Ou seja, isso vai dar x elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. Né? Aí lembra que antigamente eu colocava um c, né, representando que eu teria todo um conjunto de funções que satisfaz essa propriedade, ou seja, quando eu derivar essa função, eu obtenho o x ao quadrado. Né? Porém, como o meu intervalo de integração está definido, eu não vou ter mais todo um conjunto de soluções possíveis, vou ter uma única solução possível. Aí você representa assim, ó, x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, e você representa o intervalo de integração fazendo um traço comprido, colocando 2 embaixo e o 5 em cima. Tá? Aí continua, x elevado a 2 mais 1 é x ao cubo sobre 3, né? Variando de 2 a 5. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, essa aqui é a nossa primitiva. Ó. Essa que a gente obteve aqui, essa função, isso daqui é o nosso f de x, a nossa função primitiva. É ela que, quando eu derivar, eu vou obter x ao quadrado. Né? De fato, derivada de x ao cubo sobre 3, ó, derivada de x ao cubo, o 3 passa multiplicando, né? Aí fica, e eu subtraio 1 da potência, então fica 3x ao quadrado, e esse 3 dividindo vai cancelar um com o outro, vai sobrar só x ao quadrado mesmo. Tá? Então, essa é a nossa primitiva mesmo. E o que o teorema fundamental do cálculo nos diz? Que o valor dessa integral vai ser o valor da primitiva quando a variável assumir o limite superior, ou seja, x ao cubo sobre 3 quando x igual a 5, então vai ficar 5 ao cubo sobre 3, menos, esse menos que aparece aqui é da fórmula, tá? Menos o valor da primitiva quando a variável, no caso aqui o x, assume o valor 2. Então vai ficar 2 ao cubo dividido por 3. Certo? Então, 5 ao cubo dá 125 sobre 3. Menos 2 ao cubo, 8. 8 sobre 3. Tá? Portanto, o resultado vai dar quanto? Significa que a integral de 2 a 5 de x ao quadrado dx vai dar, como o denominador das duas frações é o 3, a gente só repete e subtrai de cima. Né? 25 menos 8 vai dar... Dá quanto? Dá 117, né? 117 sobre 3. Porém, o 117 é divisível por 3. Né? A gente faz aqui, ó, 117 divide por 3, dá quanto? Dá 3, sobra 2, desce 7, dá 9. Dá 39. Né? Então, isso aqui, 39 é a nossa resposta final. Certo? Então, veja que agora o que a gente encontra como solução de uma integral definida não é mais uma função apenas, né, como a gente estava vendo até então. O que a gente conta é um número mesmo, né, que esse número, em alguns contextos, vai simbolizar a área sobre uma determinada curva. Né? Isso aqui você pode imaginar da seguinte forma, ó, o que representa essa integral, né, geometricamente falando. Desenhe essa função x ao quadrado. Né? Se você desenhar essa função, ela vai ficar assim. Como é x ao quadrado, então ela passa bem aqui pela origem e o vértice da parábola é voltado para cima ou para baixo, quando é x ao quadrado. O que vocês acham? Para cima, né? Porque a função vai ter um máximo, né? E para cima, no caso, quando... Então, deixa eu fazer esse gráfico aqui para não ocupar tanto espaço.
assim fica melhor, x e y, né? Então essa curva vai ter esse aspecto aqui, ó. E o que representa a integral de 2 até 5, a integral definida? É você pegar um intervalo, digamos que aqui seja o 2 e aqui seja o 5, né? O que vai representar então? Vai ser essa área aqui, ó. No caso, eu não vou dizer que está embaixo da curva, ela está em cima da curva entre os eixos, né? Então, esse valor que a gente encontrou de 39 equivale a essa área aqui, certo? Então tá aí uma maneira da gente encontrar a área, né, de figuras que não sejam aquelas que a gente já conhece, como quadrado, retângulo, círculo e tudo, que afinal de contas a maior parte das curvas na realidade não tem esse aspecto bem comportado que a gente aprendeu na escola, né? Então daí a importância do cálculo propriamente dito. Beleza? Alguma dúvida até agora? Não? Então, vamos continuar aqui com mais exemplos. Um exemplo aqui da trigonometria, né? Qual seria a integral definida no intervalo de 0 a π sobre 2 da função cosseno de t dt, né? Aí, como eu disse antes, né, para a gente calcular o valor dessa integral, a gente esquece o intervalo de integração, calcula a primitiva normalmente como a gente já aprendeu a fazer. Então, qual é a função cuja derivada dá o cosseno de t? Quem seria essa função? Ninguém lembra? É o seno, né, gente? Derivada do seno dá cosseno. Significa então que a integral do cosseno é seno, tá? Então o resultado é seno de t. E agora a gente especifica o intervalo de integração, porque não é mais seno de t mais c, né? Mais uma para representar todo um conjunto de funções que pode servir como solução. Não. Tendo um intervalo de integração, todo esse conjunto de funções de possibilidades, né, de solução se resume a apenas um, né? Então é seno de t quando o t varia de 0 a π sobre 2, tá? E é isso que eu acabei de falar, né? O valor dessa função quando t é igual a π sobre 2, então fica seno de π sobre 2. Mais uma vez, estou aplicando o teorema fundamental do cálculo, né? Menos o valor da função quando ela atinge o limite inferior do intervalo de integração, né? Então vai ser menos seno de 0, né? Porém, seno de 0 é 0, né? E seno de π sobre 2 é 1. O resultado, então, é igual a 1. Tá? Então, o valor dessa integral dentro desse intervalo de integração é 1 apenas, certo? E o que isso representa geometricamente, né? Eu já estou usando esses exemplos aqui para poder falar da geometria, porque eu coloquei na lista de vocês uns problemas parecidos e vai necessitar que vocês deem uma lida no capítulo, vejam outros exemplos de solução, né, para poder conseguir resolver esses problemas, tá? Então, como que representa a função cosseno, né, dentro aqui numa representação gráfica, né, que eu vou tentar utilizar esse pequeno espaço que sobrou. Vou colocar assim. Digamos que aqui seja y e aqui seja t, né, já que eu estou usando t e não x, tá? Então, sabendo que o cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, então a função é assim, ó. Começa aqui no 1, vai assim, não vai sair nem um pouco bonito, né, mas dá para entender. Onde ela está sempre limitada de 1 a menos 1. Então a função nunca sai
desse limite aqui não. E aqui embaixo o menos 1. Então, vou representar aqui o 1 positivo e o menos 1. Beleza. Então, e os valores em t, né? O valor onde o cosseno de t zera é em π sobre 2. Então, aqui ó, vai 0. Aqui é π sobre 2. Aqui ó, nesse valor é π. Depois 3π sobre 2, né, nesse ponto. Ele vai zerar também. E aqui no final é o 2π. Tá? Eu coloquei, tá aparecendo 12 aqui, né, mas é porque era o traço. Então 2π. E a integral de 0 a π sobre 2 significa o quê? Significa que eu estou calculando a área sobre essa curva, né, a área que está abaixo dessa curva, dentro desse intervalo. Tá? Então é de 0 a π sobre 2. Então é dentro desse intervalo aqui. Ó. A área que eu estou me referindo então é essa. Estou calculando a área embaixo dessa curva. E qual o valor dessa área? Pelos nossos cálculos, deu 1. Aqui deu 1, aqui deu 39. Né? Só para botar esses números aí. Certo? Então é assim que a gente interpreta, né? Geometricamente esses resultados aí que a gente está calculando. Tá? Então, alguma dúvida até o momento? Não? Então, vamos de mais exemplos, né? Deixa eu ver aqui Vou ver um exemplo em que utiliza as propriedades. Bom, aqui por substituição. Vamos ver um caso aqui um pouquinho mais elaborado, né, para vocês possam ver aí. Calcular a integral de 0 a 1 da função x sobre x ao quadrado mais 1 dx. Né? Essa daqui é mais bolada, né? Primeiro, como eu disse, a gente tem que calcular a integral sem considerar os intervalos de integração. Né? Calcula aí a integral indefinida primeiro, só para a gente ter a função primitiva. Tendo a função primitiva, é só jogar no teorema do cálculo, o teorema fundamental do cálculo, e a questão está resolvida. Tá? Então essa é a estratégia que vocês vão utilizar nos problemas aí que eu propus. Tá? Então aqui, para resolver essa integral, a gente pode utilizar a técnica de substituição de variáveis. Né? Aí você pega o x ao quadrado mais 1. Lembra que a ideia, não existe, né, uma teoria que diz qual é a forma correta de fazer a substituição. Né? Mas eu falei para vocês da minha experiência com esse tipo de problema. Eu procuro a função mais complicada que está dentro do problema e tento substituir ela por uma só. Né? Digamos aqui a função u. Então, como a mais complicada é x ao quadrado mais 1, chamei x ao quadrado mais 1 de u. E vamos ver se essa substituição dá certo. Né? Então, derivando aqui dos dois lados, ó, derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 1 é 0. Então fica só 2x dx. E derivada de u, du. Né? Logo, para substituir aqui o dx, vamos precisar isolar ele nessa expressão. Então, o 2x que está multiplicando passa dividindo. Então, dx é igual a du sobre 2x. Tá? Então, esquece aqui o intervalo de integração no momento. Certo? Então, não coloca nada. E repete a função x. Aqui o x ao quadrado mais 1 a gente chamou de u. Então, fica x sobre u. E quem é o dx? du sobre 2x. Né? Então, dessa forma fica até interessante, porque a gente cancela o x com x e assim fica uma integral dependendo apenas de u, né? Que é interessante para a gente. Então, fica a integral du sobre 2u.
Esse 2 aqui que está multiplicando embaixo, na verdade é 1 sobre 2 multiplicando toda a fração. Então eu posso colocar ele do lado de fora, né, para ficar mais simples ainda. Né? Lembre que a ideia é sempre colocar o fator que você está integrando da maneira mais simples possível. Né? E a integral de derivada de u em relação a u, né, isso aí tem tabelado, é o logaritmo natural de u. Então isso aqui fica 1 sobre 2 ln de u. Mais precisamente do módulo, né, de u. Mas, enfim, não precisa nem colocar por enquanto assim, né? Deixa assim mesmo. E como a gente está calculando a integral indefinida, né, temos um c aqui acrescentando, né, representando que é todo um intervalo todo um conjunto de funções que satisfazem a solução dessa equação. Tá? Então, só por formalismo mesmo, a gente vai colocar ele ali, tá? Mas não vai ser preciso lá no desenvolvimento das nossas contas. Portanto, qual é a solução? A solução é essa aí, a integral de 0 a 1. Não. De novo, colocar só a indefinida. A integral de x sobre x ao quadrado mais 1 dx vai dar 1 sobre 2 logaritmo natural de u, ou seja, de x ao quadrado mais 1. Tá? Aqui eu nem vou colocar no módulo porque isso aqui sempre vai dar mesmo um número positivo. Né? Um número elevado ao quadrado, seja ele positivo ou negativo, vai dar positivo. Então, não precisa, certo? Beleza, essa daqui ó, é a nossa função primitiva, né, que eu falei lá no começo. Se essa é a nossa função primitiva, a gente faz assim, pelo Teorema Fundamental do Cálculo, TFC, né? Então vou colocar essa abreviação aqui, TFC, para quando a gente fizer referência saber do que está falando. Tá? Então, pelo TFC, temos que a integral de 0 a 1 de x sobre x ao quadrado mais 1 de x vai ser igual ao valor da primitiva quando x é igual a 1 menos o valor da primitiva quando x é igual a 0. Então eu vou colocar assim, ó, representação global da primitiva, ln de x ao quadrado mais 1, quando x varia de 0 até 1. Tá? E a solução disso, eu vou até afastar para caber tudo na mesma linha, deixa eu ver se dá, né? Acho que dá. Então vai ser 1 sobre 2, logaritmo de quando x é igual a 1 vai ficar 1 ao quadrado mais 1, menos 1 sobre 2, logaritmo de 0 ao quadrado mais 1. Tá? Continuando, a integral de 0 a 1 de x sobre x ao quadrado mais 1 dx vai ser 1 sobre 2, logaritmo de 1 ao quadrado é 1, somado com 1 dá 2. Então, logaritmo natural de 2. Menos 1 sobre 2, logaritmo de 0 ao quadrado dá 0, somado com 1 dá 1. Acontece que o logaritmo de 1 é 0. Tá? Como eu já mostrei pelas propriedades lá. Teve uma aula em que eu falei sobre isso. Então, isso daqui dá 1 sobre 2, logaritmo de 2. Né? E na verdade você poderia até continuar, porque lembra que quando você tem a vezes logaritmo de b, né? Esse a ele pode vir para a potência do b e fica como logaritmo de b elevado a a. É uma propriedade lá que eu mostrei para vocês. Então aqui poderia ficar também o logaritmo de 2 elevado a 1 sobre 2, ou seja, logaritmo da raiz quadrada de 2. Né? Seria uma solução possível. Né? Para colocar da forma mais concisa. Né? Então, esse é o valor da nossa integral. Logaritmo da raiz de 2. Certo? Então você vê que é um exercício mais elaborado, onde demanda a aplicação das técnicas anteriores de solução, né, que já vimos. Logo, nada que a gente viu até agora deve ser deixado para lá, né, como se já fosse um conteúdo ultrapassado. Né? Serão
amplamente, ostensivamente e dramaticamente utilizado aí no decorrer do curso, certo? Então, pratiquem, não deixem de praticar essas propriedades. Deixa eu ver aqui mais uma questão. Deixa eu ver. Ainda para colocar uma bem elaborada, né, para servir aí até de modelo para vocês utilizarem na solução de outras, né? Pega aí a integral de 1 até 2 da função x vezes e elevado a menos x ao quadrado mais 1 dx, né? É o estilo de questão que eu coloquei lá na provinha de vocês, né? Então, esse tipo de questão demanda tudo que vocês já viram, né, anteriormente no cálculo e até antes do cálculo mesmo. Então, qual é a estratégia? Vou colocar aqui o passo a passo. Primeiro, né, resolver a integral indefinida. Como que a gente resolve? Então é só tirar os intervalos de integração. Então vai ter a integral de x vezes e elevado a menos x ao quadrado mais 1 dx. E, bom, ao que tudo indica, a gente vai ter que utilizar a técnica da substituição de variáveis novamente para poder resolver esse problema, né? Então, é um palpite. Eu não sei, eu não olhei aqui, acho que no livro tem até a solução, mas enfim, vamos tentar fazer sem olhar para ver se dá certo. Substituição de variáveis. A gente pega a função mais complicada e chama ela de outra variável, para ver se fica mais simples o nosso problema, né? Então, vou pegar o menos x ao quadrado mais 1 e vou chamar de u, como eu fiz anteriormente. Como eu estou fazendo substituição em x, eu vou precisar do dx dessa substituição, né? Então, para isso, vamos derivar essa nova substituição. Então, derivada de menos x ao quadrado é menos 2x, derivada de 1 é 0, então fica só menos 2x dx. E aqui, derivada de 1. Como eu preciso do dx, pego o dx e isola. Então, dx é igual a du sobre menos 2x. Acho que essa substituição vai ser... A técnica, né, de substituição é que vai ser interessante para a gente mesmo, né? Porque ela vai cancelar esse x aqui de cima, né? Então, vamos continuar. Repete o x, que eu não fiz nada com ele. Repete o e, né? E no lugar do menos x ao quadrado mais 1, vamos colocar o u, né? E no lugar do dx, vamos colocar du sobre menos 2x. Tá? Então, ó, x multiplicando em cima, x multiplicando embaixo, dá para cancelar. Esse menos 2 multiplicando embaixo, na verdade, é a fração menos 1 sobre 2 multiplicando todo o problema, né? Então, pode deixar do lado de fora e fica a integral de e elevado a u du, né? Que é a integral da exponencial, é a própria exponencial. Então, ficou muito mais simples do que como estava anteriormente. Então, o resultado disso aqui é elevado a u, que na verdade é elevado a menos x ao quadrado mais 1. Tá? Então, o resultado da integral indefinida está aqui, né? Agora, isso foi o primeiro passo, resolver a integral indefinida, que a gente já aprendeu a fazer, né? Agora aplicar o teorema fundamental do cálculo. TFC. Né? Como que a gente aplica? Essa função que a gente achou aqui, ela é a primitiva, é a função f de x. Pelo teorema fundamental do cálculo, o resultado dessa integral definida vai ser o valor da primitiva quando a variável assume o limite superior de integração, menos o valor da primitiva quando a variável atinge o limite inferior da integração. Então, nossa integral que era de 1 a 2, né?
Vai ficar assim, ó. Portanto, a integral de 1 até 2, x é elevado a menos x ao quadrado mais 1 dx, vai ser igual à função primitiva, que foi essa aqui que a gente encontrou, é elevado a menos x ao quadrado mais 1, né? Quando x varia de 1 até 2. Eu coloquei errado aqui, né? De 1 até 2. Qual o resultado disso? A primitiva, né, que é essa daqui, quando x igual a 2. Então vai ficar e elevado a menos 2 ao quadrado mais 1, menos essa mesma função primitiva quando x igual a 1. 1 ao quadrado mais 1. Né? Aqui, gente, eu peço para vocês prestarem muita atenção nesse detalhe. Né? Aqui eu tenho menos 2 ao quadrado. Isso daqui é totalmente diferente de menos 2 ao quadrado escrito dessa maneira. Tá? Por que é diferente? Porque no primeiro caso, é só o 2 que está elevado ao quadrado. Né? O sinal de menos fica de fora. Então o resultado desse primeiro caso vai ser o menos repete, 2 ao quadrado, 4. Vai ser menos 4. E no caso seguinte, que eu falei que não é a mesma coisa, né? É o menos 2 que está elevado ao quadrado, é o que está representado por esse parênteses. Então você tem menos 2 multiplicado por menos 2. Então o resultado disso vai ser 4 positivo. Certo? Então muito cuidado com esses detalhezinhos, que isso aí transforma completamente o problema. Né? Então, ó, portanto, a integral de 1 a 2, x vezes e elevado menos x ao quadrado mais 1 dx, vai ser igual a 2 ao quadrado é 4, com esse menos da frente, dá menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Menos, que é esse daqui, é elevado a menos 1 ao quadrado mais 1. Então, o menos não está sendo elevado ao quadrado, a gente só repete ele. Né? 1 ao quadrado é 1. Então, vai ficar menos 1 somado com 1. Né? Então, dá menos 1 mais 1, dá 0. Resultado é elevado a menos 3, menos 1. E você pode deixar desse jeito mesmo, porque o e elevado a menos 3 é o e, é 1 dividido pelo e ao cubo, né? Dá um número bem pequeno, tal. Então deixa assim mesmo, para não ficar trabalhando com vírgulas, né? Já que esse número aqui é irracional. Certo? E eu estou esquecendo de uma coisa, né? Quando a gente resolveu o problema, tem esse menos 1 sobre 2 aqui, ó. Deixa eu só corrigir isso aqui, gente. Só vi ele agora, ó. Então tem menos, e aqui é o 2, ó. Então toda essa função aqui, né, ela é a nossa primitiva f de x, tá? Então, espera aí, deixa eu fazer aqui a devida correção. Vou apagar isso aqui e fazer de novo, que é melhor, né? Então isso aqui, ó, dá menos o 2 aqui dividindo. Então o resultado menos o 2 aqui dividindo. Esse menos aqui é da fórmula, então vou representar bem assim, ó. Menos, que é o da primitiva, né? Menos 1 ao quadrado mais 1 dividido por 2, tá? Então faz diferença. Tá vendo? Com uma pequena desatenção aí aos detalhes, né? Já ia comprometer o acerto da questão. Então fica menos e elevado menos 4 mais 1 dá menos 3 sobre 2. Menos vezes menos dá mais, e elevado a 0 sobre 2. Ou seja, isso daqui é igual, o e elevado a 0 é 1, né? Então boto 1 sobre 2 aqui na frente, tá? Só porque ele está positivo. E esse número negativo coloca depois, o e elevado a menos 3 sobre 2. E pode deixar assim mesmo, né? Não precisa fazer muito mais do que isso não. Essa é a nossa solução. Beleza? Então, alguma dúvida até aí, gente? Não, professor. Não? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? Vamos ver na prova, né? Mas enfim, esse aqui não tem muita dificuldade não, é bem
Assim, claro, né, se você viu, né, e assimilou legal o conteúdo anterior. Né? É, tá, vamos ver aqui mais um exemplo então. Pegar aqui a integral, de novo envolvendo trigonometria, de menos π até π, né, da função 2 seno de x dx. Né? Então, primeiro passo que eu coloquei aqui, ó, resolver a integral indefinida. Então, vamos repetir a receita de bolo, não tem segredo. O D não saiu aqui, né? Então, vamos fazer essa integral indefinida. Ou seja, a mesma integral sem o intervalo de integração. O 2, como está multiplicando, ele pode sair da integral, então fica a integral do seno de x dx. Qual é a integral do seno de x? Ou, a gente pode modificar a pergunta. Qual é a função cuja derivada dá o seno de x? É a mesma pergunta feita de forma diferente. Quem seria essa função? E aí? Ninguém? É o cosseno de x, só que negativo. Por quê? A derivada do cosseno é menos seno. Então, a derivada de menos cosseno dá seno positivo. Tá? Então, o resultado disso aqui é menos 2, né? O 2 lá multiplicando, cosseno de x, mais uma constante c qualquer, representando que essa solução é uma dentro de um conjunto de soluções. Né? Então, resolvemos, achamos aqui a nossa primitiva. Essa é a nossa função f de x. Segundo passo da solução, aplicar o TFC, aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, o valor dessa integral aqui, ó, de menos π a π de 2 seno de x dx, vai ser o valor da primitiva, menos 2 cosseno de x. Né? Aí agora esquece o intervalo de integração, ou esse c constante, né? Menos 2 cosseno de x, variando de menos π a π. Né? Vamos fazer assim direto para ver se o resultado não gera nenhuma incoerência. Tá? Então vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Então, o resultado da função quando x é igual a π, então repete a função inteira e no lugar do x coloca π, menos toda a função. Vou ter que precisar afastar. Aí. Menos toda essa função, esse menos aqui é da fórmula, né? E toda a função é quem? É menos 2 cosseno de menos π. Né? Então, que resultado a gente chega? Que a integral de menos π a π de 2 seno de x dx vai ser igual. Cosseno de π é menos 1. Né? Então, cosseno de π menos 1. Então, vai ser menos 1 multiplicado por menos 2, que dá 2 positivo. Menos vezes menos dá mais 2 vezes. E quem é o cosseno de menos π? Né? Se o cosseno de π é menos 1, qual é o cosseno de menos π? O que vocês acham? Mais 1. Eu sabia que ia falar isso. Mas não é. A função cosseno é uma função par.
né? Então significa que quando você tem um argumento aqui negativo, o resultado dela é o mesmo quando o argumento é positivo. Tá? Praticamente falando dessa maneira. Então o cosseno de π e cosseno de menos π é o mesmo valor, é menos 1. Tá? Então você tem o 2 aqui positivo por conta desse jogo de sinais multiplicado por menos 1. Ou seja, dá 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 menos 2 dá 0. Né? Então o que está dizendo esse problema? Está dizendo que a integral, ou seja, a área da curva sobre a curva dessa função dentro desse intervalo é 0. Será que isso é verdade mesmo? Vamos fazer um desenho aqui para ver se é dessa maneira. E se a gente não esqueceu de fazer alguma coisa nesse cálculo, né? Então aqui é y e aqui é o x. Então seno, começa com seno de 0 que é 0, então vai ser assim, ó. Aqui de 0 a 2π, tá? Melhor, fazer um pouco maiorzinho assim. Aí. Então, ó, aqui é 0, aqui é π sobre 2, esse ponto aqui é o π, esse daqui 3π sobre 2 e esse daqui 2π. Tá? Então está aí de 0 a 2π. E qual é o valor possível em y? Né? A função está multiplicada por 2, então ela está entre 2 e menos 2. Tá? Então esse é o gráfico dessa função que a gente está integrando. Né? E o que é calcular a área sob esse gráfico dentro desse intervalo? Está indo de menos π a π. Né? Então menos π, como é que a gente pode interpretar ele aqui? Como é que eu vou... Bom, como eu falei, né, o resultado aqui na função cosseno como vou dizer, o argumento, a função cosseno é a função par, né? Eu falo da função cosseno porque ela é a primitiva aqui do nosso problema, né? Porém, ela só entra aqui não para construir o gráfico, ela só entra para gerar a solução, o valor da área, né? Quando a gente vai construir o gráfico, tem que olhar para esse fator que está integrando aqui, tá? Então, se a função cosseno é uma função par, a função seno é uma função ímpar. Né? Significa então que seno de menos π é a mesma coisa que menos seno de π. Né? Essa é a característica de uma função ímpar. Tá? Então, bom, o valor de π está bem aqui, né, sobre o x. Mesmo ele sendo π ou menos π, o valor é 0. Né? Então a gente está calculando a área do gráfico de uma função que está assim, ó, menos π a π. Como eu falei, por essas considerações, a gente está calculando a área do gráfico que vai de π até π. Né? Aí a função aqui dentro não importa, o valor da integral vai ser 0. Isso por conta dessa propriedade aqui, ó. Cadê? Onde foi que eu mencionei? Aqui, ó, essa propriedade aqui. Né? Quando o intervalo de integração é o mesmo, né? Independente de quem seja a integral aqui dentro, o valor é 0. Tá? Então, essa função nem demandaria tantos cálculos como eu fiz aqui. Bastava recordar daquela propriedade, saber que a função seno é uma função ímpar. Então, na prática, esses intervalos aqui, na verdade, são o mesmo. Né? E por conta disso, o valor da integral é 0. Então isso aqui, ó, você poderia escrever assim: a integral de π até π de 2 vezes seno de x dx igual a 0. Nem demandaria cálculo nenhum. Tá? Só relembrando lá da propriedade seria possível chegar nesse resultado. Beleza? Alguma dúvida até agora?
Não? Bom. Então, nesse caso, gente, a gente vai ficando por aqui porque o conteúdo não era para ser mesmo muito longo hoje, não, né? A gente vai progredir devagarzinho nele. Tem a parte aí sobre as áreas que eu já mencionei em alguns exemplos que eu fiz anteriormente. Então dá para vocês utilizarem esse exemplo, fazer a leitura lá da parte relacionada, né, e desenvolver os exercícios tranquilamente, certo? Na próxima aula a gente continua, resolve algumas questões da lista lá presencialmente, tá? E vê se ficou alguma dúvida para trás, tudo antes da gente continuar. Beleza? Bom, então nesse caso a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Até mais, pessoal.